Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos então aí acompanhar o assunto da nossa aula desse momento. Vamos lá. Então nós estamos aqui na aula de número 10. O objeto do conhecimento são as relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. A compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com a consciência e ética socioambiental. E o nosso detalhamento do assunto é a filosofia e a natureza. Reflexões sobre o sentido de pertencimento amazônico. Então, apresentando para vocês aí o nosso tema, nosso assunto, vamos agora iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar de um assunto, relacionado também com filosofia, que é a filosofia e a natureza, e nós vamos fazer, então, uma filosofia da natureza. Então, a gente começa já olhando aqui, experimentando, fazendo a experiência da sensibilidade nossa, olhando aqui para essa paisagem, para a natureza, de um modo geral. O que esse momento aqui remete para vocês? Já remete para nós uma certa relação com a natureza. Então, se nós estamos nesse ambiente, nesse clima, você percebe que essa paisagem ela transmite serenidade, transmite uma paz, transmite assim, parece assim um fim de tarde. Então, claro que cria uma certa percepção humana com relação à natureza nesse aspecto aqui, nesse momento que nós estamos vivenciando isso aqui. E dependendo do ambiente, onde nós estamos, onde você está, dependendo do momento, dependendo da localidade, Então, nós vamos viver uma relação sempre com a natureza de uma maneira ou de outra. Então, aqui, nós vamos então entender o que é essa natureza que nós estamos falando aqui. Como é que a filosofia ela vai trabalhar esse conceito, Então, é justamente isso, o conceito de natureza ele tem sido interpretado de várias maneiras e há milênios. Há muito tempo, se reflete, desde os primórdios da humanidade, sobre a natureza. Por quê? Porque nós estamos nessa relação com ela. Desde os homens da caverna, ele saía da caverna, ele percebia o dia, percebia a noite, percebia o céu estrelado, e se perguntava o que é tudo isso, de onde vem tudo isso. Então, há muito tempo se pensa na natureza. Agora, essas ideias, esses conceitos, de um modo geral, eles estavam muito relacionados com a questão da metafísica, ou seja, algo mais sobrenatural. Então, várias culturas no mundo, na história, no tempo, olharam para essa natureza e deram uma interpretação para ela, muito dessa interpretação baseada na sua experiência com o mistério. Por isso era uma interpretação mais metafísica. Então, relacionada com deuses que eram criados, a própria mitologia também explicando tudo isso. Então, cada cultura tinha sua maneira de interpretar e de se relacionar com a natureza. Na filosofia, então, nós podemos fazer agora um salto para a nossa reflexão, pegando aqui os filósofos antigos. Então, vamos ver aqui. Na filosofia grega, Platão e Aristóteles, que já são os clássicos desse pensamento, eles vão, então, também olhar para esse conceito a partir da natureza, tendo em vista aquele olhar dos pré-socráticos, como a physis. A physis, a natureza não é só
as coisas que estão aí, mas é tudo que vive nessa harmonia, compondo o espaço onde nós vivemos. Então, ele se refere a algo concreto. Plantas, animais, objetos, né, pedra, os elementos que compõem a natureza. Mas, mesmo fazendo essa referência, ele sempre relacionava isso a algo sobrenatural. Aristóteles falava do primeiro motor, né, imóvel, algo que dava origem a tudo. Platão falava do mundo das ideias, do mundo né, perfeito, do mundo ideal. Então, sempre nesse olhar mais metafísico, né, que buscava a essência das coisas, mas sempre relacionado com essa ideia de princípio cosmológico, olhando para o cosmos. E quando eu falo de cosmos, né, para eles, nós estamos falando de algo concreto, hein? Então, cosmos, né, nós podemos agora verificar olhando para todo esse imenso espaço, esse mundo, né, esse planeta que existe. Então, hoje, nós aqui, seres humanos já modernos, pós-modernos, vivendo uma outra contemporaneidade, é claro que nós estamos olhando nós temos hoje outros recursos para ver o espaço, para ver a natureza, e até para nos relacionar com ela, mas se nós colocássemos agora do meu lado aqui o Platão e de outro lado aqui o Aristóteles, né, todos olham maravilhado para esse universo e tentam explicar de acordo com o seu tempo. Assim como os pré-socráticos, mais lá atrás ainda. Assim como o período mitológico, que dava uma outra, né, explicação de tudo isso, relacionando tudo isso a deuses, né, que criavam, que se movimentavam, que faziam acontecer, que faziam se modificar, que eliminavam quando era preciso. Então, toda essa relação desperta no ser humano essa curiosidade pela natureza, pela physis, pelo mundo em sua volta. Né? Então, todo o percurso aí da filosofia, sempre olhando e perguntando, mas o que é tudo isso? De onde vem tudo isso? Né? Então, a filosofia sempre foi instigada com a natureza, com o cosmos. É por isso que nós falamos de filosofia e natureza, que é essa reflexão sobre a natureza. É esse olhar mais racional agora sobre a natureza, olhando com tudo que nós podemos olhar. Porque a cosmologia, né, o cosmos, ele trata de conceitos, né, que são ali concretos. Quantidade, olha só o tamanho do espaço, infinito. Números, quantas estrelas, quantos astros. Lugar, nós estamos olhando para o espaço, para um planeta de um determinado ponto de referência, do qual, nesse ponto de referência, nós olhamos e observamos o mundo. Todos nós estamos situados em algum lugar. Né? E também o espaço, né, que está aí, onde nós estamos dentro desse espaço, que também tem movimento, que também tem o tempo que está passando. Então, e suas qualidades. Então, você pode perceber que olhar para a filosofia da natureza é fazer um olhar também multidisciplinar, transdisciplinar até. Várias ciências passam, né, dão o seu olhar para a natureza. Então, tudo isso, a natureza dos corpos, as propriedades da vida, a origem de tudo isso é objeto de reflexão filosófica, é objeto de estudo da filosofia. Porque as ciências, de um modo geral, como a física, a química, a matemática, a biologia, elas vão focar num objeto para elas analisarem aquele objeto. Elas vão fazer um recorte da natureza para estudar só aquele objeto. A filosofia, ela vai olhar o conjunto da obra, vai olhar toda essa dimensão e não só explicar como funciona, mas por que é.
por que existe, de onde vem, qual a origem, né, de tudo isso. Então, nós vamos cada vez mais nos misturando, né, junto com esse mistério que a natureza nos oferece. Tá bom? Outra coisa também é que, por vezes, ela é designada por metafísica. Então, o que é metafísica? Que vai além da física. E é por isso que nós podemos falar de filosofia da natureza. Uma reflexão, o logos da natureza, o ethos da natureza, a origem, o caráter da natureza. Porque a natureza, ela está fora de mim, mas eu percebo a natureza a partir de mim, a partir da razão, do racional, que se percebe no meio de tudo isso. Né? Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da filosofia da natureza. Eu estou fazendo aqui esse preâmbulo, nessa introdução, porque eu quero relacionar essa filosofia da natureza não só com os antigos da Grécia, com os pré-socráticos, os elementos da natureza, mas também com nossa realidade amazônica aqui, com os povos que vivem aqui. Qual é o olhar, qual é a cosmovisão, por exemplo, dos povos originários, dos povos indígenas no Brasil? Então, eu queria trazer um pouco o foco para essa realidade, né, mais restrita, né? Sair um pouco dessa abrangência e vamos olhar para cá, porque, como eu falei, não importa o tempo. Cada povo, cada cultura tem o seu olhar para o cosmos, tem a sua explicação para o cosmos, né, tem a sua explicação para a natureza. Então, vamos tratar disso aqui, ó. Os nossos povos indígenas têm a sua própria cosmologia. E essa cosmologia indígena, essa cosmologia que eu estou falando, é esse olhar para o universo, tá? Esse olhar para esse mundo, a sua cosmovisão, a sua cosmopercepção desse mundo. E essa cosmovisão, ela está profundamente harmoniosa com a natureza. Existe uma grande harmonia, né, do olhar, né, dos povos originários, dos povos indígenas, principalmente, com a questão da natureza. E aqui entra suas crenças, suas práticas, que estão todas enraizadas nessa compreensão, a partir dessa compreensão, né, que todos os seres vivos são interdependentes e merecem respeito. Então, aqui isso nos chama a atenção, né? Nós não podemos negar a ciência, digamos assim, né, que é produzida dentro também da cultura indígena, com esse seu olhar indígena sobre o cosmos. Então, é interessante a gente pisar também dentro do território indígena e tentar, junto com eles, olhar para como é que eles olham tudo isso, como é que eles veem o mundo. Mas, para isso, eu tenho que entrar no território, eu tenho que estar com eles. E, no nosso caso aqui, na filosofia, nós vamos entrar com nossa razão, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Vamos suspender todos os nossos preconceitos, suspender até mesmo muita visão histórica que nós aprendemos que é distorcida sobre os povos indígenas, que o Brasil foi descoberto, que os indígenas, né, são poucos, que eles não precisam de muita terra. Nós temos que nos desfazer desses preconceitos, dessas ideias colonializadas e pensar de um outro olhar, né? Lá de dentro, como é que eles veem tudo isso? Como é que eles se relacionam com esse mundo, com essa natureza? E aqui vai entrar uma questão fundamental. Fundamental. Se tem aqui alguma comunidade, se tem aqui alguma etnia, pessoas, né, de alguma comunidade indígena, vão entender muito bem o que nós estamos falando. Né? Quem vive essa realidade também, experimenta essa realidade, né? Que é o sentido de pertencimento do território. É o sentido do pertencimento de um território que nós chamamos de Amazônia. Não é?
Então, esse sentido de pertencimento está relacionado e se identifica profundamente como conexão com essa cultura e com esse povo. Isso é sentimento de pertencimento. Olha essa imagem, né, desse indígena, olha as suas indumentárias, né, tudo isso, olha o seu olhar, você percebe, né, há uma profunda identificação e conexão com a natureza, a partir dessa cultura. Então, pessoal, é uma construção de identidade cultural que vai envolvendo tanto a pessoa, o ser humano que vive ali, naquela cultura, através também, propiciando também, lutando também por um compromisso político e social. Então você percebe que tem muita coisa, né, aí dentro que nós podemos analisar, né, a partir desse olhar daqui, né, da floresta, do território. Então, falando ainda desse sentimento de pertencimento, nós podemos dizer que a cultura é um conjunto de conhecimentos, são costumes de um povo, são tradições que envolvem crenças, envolvem a arte, filosofia, ciência, medicina, valores que estão compartilhados por esse grupo de indivíduos. Então, isso não pertence apenas à ciência ocidental, né? Ela engloba os aspectos da linguagem, da língua que é falada, que são mais de 200 línguas, a arte, a religião, a música, a culinária, e todos os elementos que compõem e que são transmitidos e vividos naquela cultura de geração em geração. Então, tudo isso aí, né, é passado de geração em geração. E essa identidade, pessoal, está relacionada à maneira como cada um indivíduo que vive naquela cultura percebe e se reconhece nessa história. O seu fenótipo, na verdade, né? O fenótipo de cada um, que é a maneira de cada um tem, as suas características pessoais, né? São os fenótipos. E também as suas crenças e seus valores. Então, tudo isso aí é ser identificado com aquela cultura. Você olha e diz, essa aqui pertence a essa cultura. E essa identidade é construída a partir de quê? De fatores culturais, sociais, porque, como todas as outras culturas, civilizações, povos, estão inseridos numa família, num grupo social. Então, nós temos as mesmas, nós podemos ter origem diferente, mas temos as mesmas configurações de existência. Nascemos numa família, nascemos de uma mulher, não é? Então, nós temos que ver que aí dentro desse olhar, nós vamos então nos identificando e sendo identificados naquele território, naquela cultura. É por isso que é importante a gente conhecer a nossa ancestralidade, conhecer a nossa origem, para que a gente possa se identificando com aquilo e sabendo viver com aquilo com toda a sua força, com todo o seu ser. Sem negar, sem ter vergonha, sem ter medo. Né? Então, essa questão do pertencimento ele é fundamental para isso. Então, vamos continuar aqui. Ó. Esse pertencimento refere-se ao quê? A um sentimento, vem de dentro, de fazer parte de determinado grupo ou comunidade. Então, é um sentimento que vem de dentro. Eu pertenço a esse grupo e eu tenho orgulho de ser desse grupo, dessa família, dessa comunidade. Né? Então, esse é o sentimento de pertencimento. Eu sou daqui. Eu posso não estar mais aqui. Eu posso não estar mais no meu território indígena, por exemplo. Eu posso morar na cidade por algum motivo. Mas eu jamais deixarei de ser o que eu sou, o indígena. Um povo, daquele povo,
um mura, um tucano. Nunca vou deixar de ser. Né? E a sociedade precisa ir reconhecendo isso. Né? Isso não é eu estou falando aqui, mas a gente sabe que a questão da vida urbana, de culturas que saem para a vida urbana, muitas vezes não é fácil, tem dificuldades, tem problemas, tem desafios. Né? Em tudo isso aí, tem desafios que precisam ser superados. E como é que vai ser superado? Quando cada um de nós aqui começar a reconhecer o outro, né? No lugar de onde ele fala. Não é no lugar onde ele está. Porque ele nunca vai deixar de ser o que ele é, mesmo mudando de lugar. Né? Então, por quê? Porque ele pertence, é de dentro aquilo ali. Então, vamos continuar na nossa leitura aqui. Ó. Você está vendo aí um indígena carregando aí o açaí, né? Já com a canoa ali. Toda uma ambientação, né, da cultura, da rotina, da vida. Então, é uma sensação de ser integrante de uma determinada cultura. A nossa cultura, a gente tira o açaí. A gente sabe subir no pé de açaí. A gente sabe plantar, sabe cultivar, sabe caçar, sabe pescar. Tem culturas que ninguém sabe fazer isso, né? Sabe nadar. Então, é determinada por essa cultura, que compartilha os mesmos valores, as mesmas tradições e os mesmos costumes, que não são melhores nem piores do que nenhuma cultura do mundo inteiro, nem ocidental, nem oriental. Mas é o pertencimento que está relacionado a uma identificação e a esse sentimento, né, de conexão com um grupo específico. Então, pessoal, você percebe que é muito interessante essa relação, né, de identificação. Porque você vai, né, percebendo a importância de ser do grupo, de estar no grupo. Ou de sair e voltar para o grupo. Então, para aquela comunidade, né? Fortalecer mais aquela comunidade, porque os laços estão aqui, né, o sentido de pertencimento está aqui. Por mais que muitas vezes alguns até neguem por vários fatores, podem negar por medo, por ameaça, por tentar conquistar o seu espaço, né? Mas está aqui. Então, esse é o sentido de pertencimento amazônico. E vamos continuar. No caso da formação cultural, no caso aqui mais amazonense, nós estamos falando desse lugar, dessa realidade, trata-se da construção da identidade cultural do povo do Amazonas. Então, qualquer lugar do mundo que nós fomos, se nós somos amazonenses, nós vamos levar essa identidade cultural do povo amazonense. Nós somos do Amazonas. Né? Que muito dela está relacionada com a questão dos povos indígenas. Pela nossa história, né? Por tudo isso que nós vivemos. Então, vamos continuar. Isso vai influenciar, né? É influenciado pelos diversos aspectos, como a diversidade étnica, cultural, a influência dos indígenas, a influência africana, a europeia, não tem para onde nós negarmos essa realidade. A própria geografia, nós estamos mais longe dos centros urbanos do Brasil, o meio ambiente amazônico. Então, tem vários fatores, né, que influenciam então, essa identidade, essa identificação cultural amazonense. E essa cultura amazonense é marcada por quê? Por suas manifestações artísticas. Nós temos aqui, porque nós conhecemos a dança do boi-bumbá, nós conhecemos, né, o artesanato, que já está sendo, né, comercializado, a culinária, o jaraqui, né, pirarucu, as festas tradicionais.
Nós conhecemos o Festival de Parintins porque ele é mais divulgado, mas nós sabemos que em todos os municípios do Amazonas tem seus festivais, tem suas festas religiosas e suas festas típicas. Todas, muitas relacionadas com algo forte da cultura. O peixe, né, o pescado, peixe ornamental, uma fruta, não é verdade? O boto. Então, nós estamos sempre relacionando tudo isso, mas o que nós conhecemos é o Festival de Parintins, porque ele é mundial já. Ele se tornou mundial, né? Está muito amplo, ganhou uma dimensão, né, fantástica. E isso é bom para o Amazonas e bom para a nossa cultura, né? Para a economia, né, de Parintins. Mas nós sabemos que todos temos, né? Todos os municípios nós temos ali em maior ou menor proporção, mas existe, está ali. Por quê? Porque faz parte do pertencimento daquela cultura, daquela comunidade, daquela localidade. E aqui nós vamos continuando, né? Que a cultura amazônica também é formada por uma diversidade de povos, de cultura, de tradições, que mantêm os seus costumes ancestrais, que mantêm as suas crenças e práticas. Muita coisa já se perdeu, mas algo ainda se mantém. E essa cultura ela é dividida entre suas raízes indígenas, que é muito forte, e também os traços da colonização europeia. Então, os povos amazônicos são essenciais para a preservação da biodiversidade da Amazônia, porque é a grande maioria que preserva a Amazônia. Os povos amazônicos são significativos, né, pela sua contribuição à ciência, pessoal, à medicina, à tecnologia, né? Nós temos aí os pajés, os xamãs e outros, né? Cada cultura tem os seus nomes ali. Então, nós sabemos que muito nome de cidades, de medicamentos, né, de receitas estão ligadas com essa cultura. Não é verdade? Então, continuando, o homem amazônico, ele é fruto dessa confluência de sujeitos sociais distintos. Então, ser da Amazônia hoje implica esse comprometimento político e social, porque nós temos uma Constituição que abrange e abarca a todos, não só quem está na cidade, mas a todos os brasileiros, né? E aqui nós podemos, então, ir já caminhando para o nosso final, né? Olha que beleza, né? Então, é a nossa cultura, é o nosso povo, é o nosso jeito de ser e viver na Amazônia. E aqui nós vamos finalizando, ó, que a construção dessa identidade cultural, esse sentimento de pertencimento se fortalece cada vez mais, resultando em maior sentido de comunidade. Isso aqui tem sentido para nós, né? Para a nossa comunidade. Então, pessoal, vai se construindo e esse sentimento está em nós. E outra coisa, continuando aqui, ó, quanto mais pessoas são alcançadas por essa visão, por esse olhar daqui para o mundo, e esse olhar do mundo para nós, para a Amazônia, mais elas contribuem para a conservação das florestas. Mais. Porque vão perceber que natureza, fauna, flora, e tudo que existe, e os seres humanos que estão ali, ribeirinhos, povos indígenas, são os grandes responsáveis pela preservação, pelo cuidado, de manter tudo isso que ainda tem, que ainda nos resta. São graças a esse pertencimento, a esse sentimento, né, que nossos povos têm por essa região, por essa imensidão que é a Amazônia. Tá bom, pessoal? Então era isso, a nossa aula de hoje, e até uma próxima aula.